Muito boa tarde a todos. Chamo-me Paulo Oliveira e em conjunto com o Ricardo Figueira e o Carlos Costa vamos apresentar as principais novidades do PATS-E da versão 2021. Eu penso que estarão todos a ouvir-me. Sendo assim, em virtude deste PATS conter muitas novidades nos mais diversos softwares da SIP, resolvemos apresentá-las através de 2 webinars. Neste primeiro webinar eu irei abordar as novidades mais importantes dos programas CIP-ECAD e CIP3D. O Ricardo Figueira irá abordar as novidades do recente programa de modelação arquitetónica, o CIP Architecture. Também irá falar do programa OpenBIM Layout e, por fim, do programa de simulação dinâmica e análise energética CIP-Term Rex Plus. Por fim, o Carlos Costa abordará as novidades dos programas da área de telecomunicações e de eletricidade. Daqui a uma semana, na próxima quarta-feira, também teremos então a segunda parte deste webinar, onde irei abordar as novidades do programa de pormenorização de estruturas metálicas, StruBeam Steel. Irei também falar abreviadamente dos novos programas StruBeam Shear Walls e StruBeam Rebar. Para estes 2 programas irá existir depois uma webinar daqui a 15 dias, ou seja, no dia 24 de março. E por fim, falarei das novidades dos programas CIP-CAD Map e FC Builder e do programa de análise de comportamento térmico CIP-Term RH. O Ricardo Figueira irá abordar na segunda parte deste webinar os programas de medições e orçamentos, o Archimedes e OpenBIM Quantities. O Carlos Costa abordará depois o programa de dimensionamento hidráulico para instalações de extinção de incêndios, CIP Fire Hydraulic Systems, e também os programas de dimensionamento hidráulico, CIP Plumbing. Por fim, o novo programa de modelação BIM de instalações de drenagem de água, OpenBIM AliAxis. No decorrer desta apresentação, podem colocar as vossas questões através do chat, que as mesmas serão respondidas e através do chat. Vou então começar por apresentar as novidades relativas ao CIP-ECAD. Então, uma das novidades do CIP-ECAD na versão 2021 foi criada a hipótese de personalizar as listagens e assim criarmos as nossas listagens. Numa listagem personalizada, além de definir os capítulos que a compõem, é possível definir o título da listagem e indicar que surja o índice e o nível de capítulos deste. Os capítulos que compõem a listagem devem selecionar a partir dos capítulos das listagens pré-definidas que aparecem na árvore da direita. É possível agrupá-los e ordená-los da forma que se desejar. Neste patch incorporaram-se diversas listagens pré-definidas para estarem disponíveis opcionalmente como capítulos nas listagens personalizáveis. Listagem de armaduras de laje, verificações de punçoamento, superfícies de volume, cargas horizontais de vento. São algumas das listagens que foram pré-definidas e que foram incorporadas. Outra novidade no programa CIP-CAD está relacionada com a apresentação das verificações dos elementos de fundação. Assim apresentam-se agora as verificações de forma resumida, como já acontece com os pilares e vigas, por exemplo. Os utilizadores têm agora facilidade de rapidamente selecionar a verificação que querem visualizar e em vez do que acontecia antigamente, que tinham de percorrer toda a listagem completa, que é como vão ver agora, portanto, isto era o que acontecia antes, de irem logo de imediato para aqui, conseguem visualizar de forma resumida as verificações e assim deslocar-se mais facilmente. Vamos ver aqui no caso das sapatas contínuas, também acontece a mesma coisa. E vamos também visualizar no caso das placas de amarração. Portanto, todos os elementos de fundação, a sua apresentação das verificações é de forma resumida. No caso também, e podemos fazer agora aqui numa sapata, vou forçá-la de forma
vou forçar as dimensões de forma que algumas verificações não fiquem a cumprir. Portanto, dessa forma, ao termos verificações que não cumpram, também existe uma opção que permite filtrar as mesmas e assim ficarmos só a visualizar as verificações que não estão a cumprir. E mais fácil até em termos de análise. Por fim, uma outra novidade diz respeito, está relacionada com as cores das cargas, em que se acrescentaram mais 2 gamas de cores, que possibilita ao utilizador a seleção de uma das gamas de cores que vá mais de encontro ao seu agrado, no fundo, aquilo que entender que lhe permita uma melhor visualização das cores das cargas. Vou passar agora para o CIP 3D e, sobretudo, aqui para o módulo Cálculo Avançado de Fundações Superficiais. Este módulo é um módulo comum aos programas CIP 3D e CIP-CAD. Todavia, as potencialidades deste módulo estão limitadas no programa CIP 3D. Ou seja, eu no CIP-CAD consigo, através deste módulo, dimensionar fundações que contenham cruzamentos ou interseções entre lintéis de fundação ou vigas de equilíbrio, portanto, que haja cruzamento entre lintéis ou vigas de equilíbrio. Permite estabelecer limites poligonais em sapatas, ou seja, eu posso criar contornos específicos nas sapatas, por exemplo, colocar uma sapata em L ou fazer uma sapata em U, portanto, tenho liberdade de estipular o perímetro, digamos assim, o contorno da própria sapata. Permite introduzir cargas lineares, pontuais e superficiais sobre sapatas, maciços, encabeçamentos de estacas, lintéis de fundação ou vigas de equilíbrio, permitindo que se considere, por exemplo, o efeito de peso das terras, lajes, terras, paredes, escadas, sobre os elementos de fundação e ter assim em conta o efeito favorável no equilíbrio e dimensionamento dos mesmos. Enquanto que no CIP 3D só tem a possibilidade de definir os limites poligonais em sapatas. Pronto, o que é que a CIP permitiu então fazer? Quem possui o CIP-CAD tem um problema resolvido, mas quem não tinha a possibilidade de definir, quem não tinha o programa CIP-CAD, que só tinha o CIP 3D, a CIP vai permitir que esses utilizadores possam também utilizar o CIP-CAD importando a obra do CIP 3D para o CIP-CAD e assim dimensionar a fundação com todas as potencialidades que o CIP-CAD disponibiliza relativamente ao módulo Cálculo Avançado de Fundações Superficiais. Eu vou mostrar um pequeno exemplo de como utilizar o CIP-CAD para tirar partido das potencialidades do Cálculo Avançado de Fundações Superficiais. Temos aqui uma obra do CIP 3D, uma obra exemplo, um pavilhão, e eu primeiramente, portanto, eu aqui calculo a minha estrutura metálica, não é? Estou a ver só aqui os pilares, que é o IP 450 nos alçados laterais e o IP 160 nos do topo. Estou a ver isto porquê? Porque eu no CIP-CAD depois vou ter que introduzir os arranques. E estou a ver aqui as cotas, os pórticos estão afastados de 5 e 5 metros e os pilares de topo estão afastados de 6,25. Indo agora para o CIP-CAD, que era o tal utilizador que não tinha o CIP-CAD, o utilizador pode ir ao CIP-CAD, cria uma obra nova e, portanto, diz que não é para importar o modelo BIM, faz aceitar como uma obra vazia, que pode definir materiais, porque aqui só vamos calcular a fundação. E agora vamos então introduzir os arranques. Arranques serão os arranques em que vamos posicionar no fundo onde vão nascer os nossos pilares metálicos, neste caso os tais IP 450, que estarão afastados de 5 em 5 metros. Portanto, com o auxílio das linhas de referência, vou clicando sempre à direita, neste caso, sobre a linha de referência de implantação dos pilares
e colocando uma cota de 5 metros, até por fazerem todos os 10 vãos que tenho neste pavilhão. Vou agora passar para os pilares do topo, ainda faltam aqui mais 2 vãos, segundo as minhas contas aqui, exato, e agora vou mudar só para o IPS 160, vou também rodar o perfil, por um ângulo de 90 graus, para ele parecer na horizontal no ecrã, e ponho agora a cota. Agora aproveito que já tenho a interseção entre as duas linhas e é muito mais fácil. Portanto, estou aqui a aproveitar a posição entre as linhas. E termino. Agora só me falta agora fazer a introdução dos restantes. Volto outra vez a colocar o IP 450, ponho o ângulo a 0 e vou posicionar então os restantes pilares. Pilares não, arranques. Que aqui é só mesmo simbolizar a posição do arranque do pilar. Portanto, aqui não há pilares. Aqui, para quê? Para que depois, agora vamos seguidamente importar a obra do CIP 3D como estrutura 3D integrada. Portanto, temos aqui os arranques colocados no grupo da fundação. Vamos aqui a estruturas 3D e vamos importar uma obra do CIP 3D. Ao clicarmos, ele merece-nos um menu das obras, selecionamos a nossa obra, exemplo 1, e agarrado ao cursor vem o ponto base e vamos clicar sobre o centro geométrico do arranque que simboliza, fazemos aceitar relativamente às ações do vento e cá temos aqui a implantação da nossa obra, CIP 3D, e já podemos introduzir a nossa fundação, neste caso as nossas sapatas, serão centradas. Podia estar aqui uma a uma, ou então posso utilizar aqui o gerar sapatas e vigas, desde que ponha a distância de visão igual a 0, rapidamente, ao fazer aceitar, ele coloca-me todas as sapatas centradas. Depois, introduzo os lintéis, vigas de equilíbrio, em toda a periferia do pavilhão. E também, já que este módulo permite-me no CIPECAD ter lintéis a intersetarem-se, vou colocar aqui uns lintéis nos cantos, só para mostrar que é possível dimensionar com estes cruzamentos ou interseções entre lintéis ou vigas de equilíbrio. Portanto, só meramente aqui a título exemplificativo. E por fim vamos colocar também aqui umas cargas sobre todas as vigas, também para ter em conta essas cargas no dimensionamento da fundação. Posso editar a estrutura que importei através da importação da obra, do CIP 3D, cá está, e vou agora também gerar as placas de amarração e vou calcular a estrutura. Aqui no fundo só se vai calcular a estrutura metálica para depois fazer o dimensionamento das placas e depois passarmos. Portanto, é como se estivéssemos dentro do CIP 3D e, portanto, só fizemos o cálculo da estrutura, que já estava feito, no fundo, no programa, e agora dimensionei só aqui as placas, tendo em conta os esforços da estrutura isolada. Estamos a trabalhar isto de forma isolada agora. E vou voltar outra vez ao CIPECAD, estou no CIPECAD e vou então calcular a minha obra, inclusive fundação ou sem dimensionar a fundação, um ou outro comando era suficiente. Eu optei por mostrar sem dimensionar a fundação para também mostrar depois a utilização do comando fundação dimensionar. Calculou-se a estrutura, portanto, o edifício na sua globalidade, os esforços estão nos arranques agora, portanto, passou-se os esforços da estrutura para os arranques e agora utilizamos o comando fundação dimensionar e estamos a dimensionar a fundação a partir dos esforços que chegaram aos arranques. Relativamente, quando eu abordei a questão de importar uma obra do CIP 3D no programa CIPCAD, eu falei de uma possibilidade, mas existe também uma outra, que é quando se cria uma obra nova no CIPECAD,
Portanto, dizemos que a importação de modelos BIM não interessa, que é esta opção aqui, que é a importação de uma obra a partir de tipo 3D. Portanto, em vez de utilizarmos obra vazia, podemos ir logo de imediato e a partir daqui temos aqui um assistente em que no fundo abrimos e aparece-nos já aqui a obra e depois é só escolher o tipo de fundação e pronto, e temos a obra e depois é prosseguir com a introdução das sapatas, das vigas, por aí fora, e com o cálculo. Portanto, aqui é de uma forma mais rápida e não necessitamos até de introduzir os arranques. Mas pronto, fica só esta nota. Relativamente a outras novidades do CIP 3D, são, no fundo, os novos atalhos que foram introduzidos no menu ferramentas, como já estão a ver aí, e no menu barras. Agora, dentro desses menus, podemos ver os atalhos que se podem utilizar para rapidamente introduzir dados. Por exemplo, eu estou aqui com o cursor e vou utilizar para introduzir a barra, o Ctrl B, e surge-me logo ativo o comando nova barra e posso introduzir. Portanto, não tenho que ir clicar em nenhum ícone. Da mesma forma, com o atalho para descrição de perfil, posso fazer isso. Posso também, portanto, agora outro atalho, o encurvadura e o articular extremos, vamos ver. Portanto, só foi ver qual eram as teclas e posso rapidamente com o atalho do controle da encurvadura aceder ao menu de curvadura ou articular extremos, portanto utilizando os tais atalhos e por fim vou também já agora copiar utilizando o Ctrl C e copio esta barra e estes dois nós, por exemplo. Posso fazer dessa forma. Isto agiliza bastante a introdução de dados e que torna-se vantajoso porque não temos que andar nos menus e assim com as teclas conseguimos rapidamente agilizar a introdução de dados. Bem, vou terminar assim aqui a minha apresentação. Vou passar agora ao Ricardo a palavra e despeço-me assim agradecendo a vossa participação. Vou só passar aqui o comando ao Ricardo. Despeço-me assim em continuação de um bom trabalho e força, Ricardo. Penso que agora já deve estar. Sim, boa tarde a todos. Penso que já estarão a ver o meu ecrã. Então, vou então falar sobre as novidades aqui dos programas CIP Architecture, OpenBIM Layout e CIP Rex Plus. Estas são algumas das novidades que temos aqui na nova versão 2021E. Vou começar por falar sobre novas ferramentas de seleção de elementos, sobre novidades na resolução dos encontros entre as paredes e as lajes, novos comandos para gerar espaços no CIP Architecture e também um novo comando que nos permite fazer superfícies envidraçadas com qualquer geometria. Relativamente ao OpenBIM Layout, temos apenas aqui uma novidade, a parte da transparência, portanto é agora possível colocar determinadas zonas como transparentes. E no CIP Rex Plus, venho falar também aqui de uma novidade que introduzimos nesta versão, que é a possibilidade de definir perfis de ventilação em compartimentos não úteis. Então, vou passar aqui então a demonstrar o CIP Architecture e a falar um pouco sobre estas novidades então. Portanto, uma destas novidades, deixem-me só ver aqui, portanto, uma destas novidades tem então a ver com as opções de seleção. Podem ver, eu tenho já aqui uma obra aberta, tenho apenas criadas algumas lajes e algumas paredes para este efeito da apresentação das novidades. E então, umas novidades que nós introduzimos nesta versão 2021 são novas ferramentas, digamos, de seleção de elementos. Para já, elas estão presentes no CIP Architecture, no OpenBIM Panasonic, por exemplo, mas durante os próximos meses elas vão ser expandidas aos restantes programas. E essas novidades têm a ver com a forma como nós selecionamos os objetos.
Isto já acontecia antes, portanto, quando eu passo o cursor por cima de um objeto, ele muda de cor, portanto, indica que eu estou a selecioná-lo, digamos, de alguma forma, mas eu agora posso dar um clique e seleciono o objeto. Já agora, se der 2 cliques, eu agora edito diretamente o objeto também. Okay? Esta opção portanto, está presente em para qualquer elemento que eu tenha aqui no ecrã. E se eu quiser cancelar esta seleção, ela está selecionada, eu clico com o botão direito do rato. Já agora uma dica, se eu tiver este elemento laje, por exemplo, bloqueado, eu já não consigo fazer isso. Pode acontecer esta situação e então não funciona dessa forma. Estas são algumas opções de seleção. Eu posso também agora selecionar vários objetos carregando na tecla Ctrl. Ao carregar na tecla Ctrl, eu vou adicionando os objetos. Para desselecionar um objeto, eu clico com o Shift e esse objeto aparece desselecionado agora. Okay? Se eu quiser acrescentá-lo, Ctrl novamente e acrescento esse objeto. Estas opções permitem-me então selecionar os vários elementos. Se eu quiser desselecionar um elemento, eu posso carregar na tecla Escape. Desculpem, os vários elementos. Carrego na tecla Escape e cancelo a seleção. Também posso cancelar a seleção com o botão direito do rato. Eu tenho também a possibilidade agora de selecionar com esta janela de captura. Portanto, da direita para a esquerda, todos os objetos que eu apanhar são selecionados e da esquerda para a direita, apenas aqueles que ficarem dentro do retângulo são selecionados. Okay? Portanto, estas são algumas das opções. Outro pormenor importante que acrescentamos aqui tem a ver com as opções de seleção. Quando eu estou aqui num ponto, às vezes é difícil apanhar, ou quando tenho vários elementos que se sobrepõem, é difícil apanhar o elemento que eu quero. E nesses casos, o que eu posso agora fazer é utilizar a tecla Tab no teclado. Se eu carregar na tecla Tab, estão a ver que ele vai selecionando todos os objetos que estão próximos ao ponto onde eu tenho o cursor de momento. Essa é uma opção útil para nos permitir selecionar estes vários elementos. Mais opções sobre estas novas ferramentas de seleção são a opção de mover. Eu agora, quando seleciono um objeto, eu posso pegar num ponto qualquer, aqui por exemplo neste, e mover este elemento diretamente, sem ir utilizando os comandos de edição na parte superior. Posso também apagar com a tecla Delete. Carrego no Delete e ele apaga-me o elemento, sem ir lá em cima, mais uma vez, às opções de seleção. Se eu quiser copiar um elemento, eu posso também carregar na tecla, no atalho de teclado Ctrl+C, okay? E agora deslocar. O que é que me vai acontecer? O ponto de referência para esta cópia é o sítio onde se encontrava o cursor exatamente no momento em que eu oprimi Ctrl+C no teclado. E como podem ver, ele fica ali numa zona aqui assim próxima. Ok, eu não quero isso. Eu, neste caso, posso utilizar simplesmente aqui o cursor neste ponto. Ele captura-me ali aquele ponto. Ctrl+C e agora sim, posso vir por aqui, selecionar o ponto e copiei e tenho estas duas lajes desta forma. Okay? Estes são então algumas das novidades relativamente às opções de seleção e de edição que nós temos agora disponíveis a partir da versão 2021E. Vamos passar agora para a novidade seguinte, que tem a ver com a resolução dos encontros. Okay. Nós temos aqui uma obra e podemos ver que ela tem aqui algumas paredes e algumas lajes. Podemos ver, se eu apagar aqui, por exemplo, as lajes, vemos isto são umas paredes exteriores, estas umas paredes aqui que serão interiores. Mas nesta situação nós podemos ver, por exemplo, que aqui temos umas zonas em que os elementos se intersetam, estão aqui sobrepostos nesta zona. E vemos também aqui neste lado que o encontro entre este cunhal destas paredes não está totalmente bem desenhado. Okay. Estes pormenores já podiam ser resolvidos em versões anteriores, utilizando estes comandos que temos aqui, de prolongar face, de cortar por plano, ou de retirar uma parte num objeto, outra parte que interseta com ele.
Mas nesta versão 2021E, nós implementamos agora um comando novo chamado resolução de encontros, que nos vem permitir resolver estes encontros de forma automática. Clicamos sobre ele, aparecem-nos agora duas opções: resolver os encontros não modificados até ao momento, ou resolver novamente todos os encontros de todos os elementos da obra. Eu posso deixar estar esta opção de cima e, se aceitar, o que acontece é que ele já me resolveu ali. Estão a ver que ele descontou a laje sobre a parede, aqui a mesma coisa, e se vier aqui este canto também já prolongou e já resolveu este canto. No entanto, pode haver algumas situações como esta da laje, que está alinhada pela parte superior relativamente à parede, pode não ter ficado exatamente da forma que nos interessava, e nessas situações teremos novamente de recorrer a estes comandos para ajustar, digamos, as superfícies. Se eu desativar aqui as lajes, vão poder ver o que é que aconteceu. Eu tinha uma parede interior, que era contínua, de cima a baixo, e entretanto, através desta aplicação deste comando, ele cortou a parede, por isso a laje aqui é contínua de uma ponta à outra, e criou aqui também aberturas para a laje. Okay? Ele fez este processo automaticamente e desta forma eles vão-nos solucionar estas questões que nós tínhamos aqui da resolução dos encontros entre os elementos. Vamos avançar para a novidade seguinte, também aqui no SIP Architecture, que é as novas possibilidades de geração de espaços. Nós já tínhamos, desde a primeira versão, a possibilidade de introduzir um espaço por polilinha, portanto, tínhamos que desenhar o contorno do nosso espaço e ele criava um espaço que depois podemos utilizar em análises térmicas e acústicas, principalmente. Esse espaço ficava automaticamente criado desenhando a sua superfície em planta. No entanto, outras aplicações têm essas possibilidades introduzidas de uma forma mais simples. E para isso nós criamos aqui dois comandos: detectar espaços em planta, que vem fazer uma situação semelhante àquela que já temos noutros programas como o CPCAD Map ou o IFC Builder, e temos uma opção nova que é espaço por parede e laje. Eu vou demonstrar como é que funcionam esses dois novos comandos aqui neste pequeno exemplo, mas para isso eu vou ajustá-lo aqui ligeiramente, de modo a criar aqui uma situação um pouco diferente. Deixem-me só apagar, por exemplo, esta parede e vou aqui também editar um pouco esta laje, colocando aqui esta laje mais curta. Okay? E vou também criar aqui uma parede. Aqui podemos ver. Agora estes pontos verdes que nós estamos a ver são também uma novidade desta versão. Eu agora posso também utilizar um dos comandos que vimos há pouco para podermos ter já este elemento assim criado. Vou agora só fazer aqui um corte. Deixem-me só mostrar. Ok. Pronto. Temos esta situação. Fiz já aqui algumas alterações. Então, um dos comandos que nós temos agora é este comando espaço por parede e laje. Esta opção vem nos permitir criar um espaço quando eu seleciono as paredes que delimitam o meu espaço, aqui esta e esta, botão direito do rato e depois seleciono o fundo, aqui. Okay? Desta forma, o programa cria-me automaticamente um espaço, okay? Como podem ver aqui. Esta é uma opção nova. Carregar aqui com o botão direito do rato. Se desativar aqui a opção paredes, okay, podemos ver que ele criou automaticamente ali o espaço. Agora, o outro comando é o comando de detectar espaços em planta. Para isso eu devo ir para as plantas, ele não funciona sobre a vista 3D, podem ver. Vou aqui então para a planta 0, já agora vou ativar aqui o que falta, a parede, e agora se eu vier aqui a esta opção de detectar espaços em planta, eu posso ver que ele vem e se deslocar o rato para cima da zona, ele vai-me detectar aqui este compartimento, um clique, e ele cria-me automaticamente o espaço 2. Botão direito.
e venho então aqui agora ao 3D novamente. Deixem-me desativar aqui estas opções. Venho aqui, se virem às paredes, eu já tenho os dois espaços criados. O que me acontece agora é que eu tenho aqui a possibilidade de definir um espaço que será, digamos, em L. Portanto, tem esta parte que é um pé direito duplo, por exemplo, e esta parte tem um pé direito normal. Para resolver estas situações, agora nós podemos utilizar este comando que temos aqui, ajustar espaço. Este comando permite-me ajustar o espaço aos limites que eu tenha delimitados por, especialmente por lajes ou por paredes. No entanto, este compartimento do momento não me ocupa todo este espaço. Para que isso aconteça, eu vou dar 2 cliques, estou a editá-lo, e vou colocar a sua altura, por exemplo, em 7 metros. Que vai fazer com que a altura seja superior àquilo que o espaço delimitado pela laje de cima. Então, desta forma, agora sim, venho aqui ao comando ajustar espaço, um clique, e ele já me cria aqui este espaço delimitado. Podemos ver se eu desativar aqui lajes, por exemplo, acho que se percebe bem, ele acabou de me criar estes dois espaços, um espaço em L e um outro espaço ali, aquele que eu criei inicialmente com a opção por paredes e lajes. Esta possibilidade vem também, por exemplo, vem-nos dar a possibilidade de criar espaços também com coberturas inclinadas, por exemplo, como seria esta situação que está aqui no Wicca. Vamos continuar, vamos avançar, temos mais alguns comandos, especialmente aqui queria destacar o comando de superfície envidraçada. Deixem-me só desativar aqui. Este espaço de superfície vem-me permitir desenhar aqui sobre uma parede, por exemplo, existente. Vem-me permitir desenhar uma abertura com qualquer geometria. Okay? Eu venho aqui e tenho duas possibilidades. Agora posso definir essa geometria dando-lhe o contorno por pontos, ou posso utilizar uma superfície criada através do esboço. Portanto, neste exemplo, então, eu venho aqui e venho criar, por exemplo, okay, deixem-me tentar aqui procurar uma zona, ou uma zona em que se veja bem aqui o espaço da parede. Agora deixem-me só selecionar, deixem-me ocultar, acho que é mais simples ocultar aqui os espaços. Agora sim, vou desenhar aqui uma superfície depois de desenhar a superfície, aqui uma superfície triangular, eu tenho que definir a posição, vou definir aqui ao eixo, okay? E vemos que ele me cria aqui uma janela com esta geometria. Já agora eu posso chegar aqui e editar e colocar uma espessura, por exemplo, para o aro. Okay? Colocando também um aro que não vinha de forma pré-definida. Okay? Pronto, e temos mais opções, comandos para fazer rotações, melhorias ao nível da introdução, por exemplo, da altura de muros ou de fachadas cortina, etc. Consultem a nossa página se quiserem obter mais informações sobre essas novas melhorias nos programas SIP Architecture e demais programas da SIP.
Vamos avançar agora para as novidades no programa Layout. As possibilidades aqui novas são as opções de transparências, como eu tinha referido. Eu vou demonstrar essa possibilidade aqui. Se repararem, eu venho aqui e vou ajustar, por exemplo, este objeto. Vou só esticá-lo aqui para este efeito e vemos que ele se sobrepõe. Eu vou enviar para o fundo este objeto e vemos o que é que acontece. Ou seja, ele colocou o objeto no fundo, esta cena 3D está aqui em primeiro plano, mas tem todo o contorno a tapar o que está por trás. Portanto, esta parte não é transparente. E uma das novidades que nós temos agora com esta versão é a possibilidade de criar essa transparência. Venho aqui, portanto, agora posso definir que o fundo é transparente. Clicando fora, ele vai me permitir, então, deixar já ver através de toda a parte que é transparente. Para além disto, temos também a possibilidade de importar aqui agora ficheiros PNG, como ficheiros em anexo, algo que também está relacionado com esta novidade. E por fim, vou falar então das novidades, ou da novidade do Cipeterm Rex Plus, que é agora a possibilidade de nós podemos definir aqui para espaços sem ocupação permanente, portanto, sem consumos de energia elétrica. Nós tínhamos até aqui a ventilação, que tinha um funcionamento sempre 24/24. Agora, a novidade é que nós podemos definir aqui um perfil de utilização e podemos configurar todos os perfis que entendemos para o nosso ventilador. Okay? Isto não estava disponível, está agora disponível nesta nova versão 2021E. E com esta novidade termino aqui a minha parte, as minhas novidades. Vou passar agora a palavra para o meu colega Carlos Costa e também a organização. Sim, Carlos? Sim, boa tarde, Ricardo. Penso que já estão a ver o ecrã, correto? Sim, podes prosseguir. Okay. Obrigado, então. Pronto, muito boa tarde, eu já fui anunciado, sou o Carlos Costa e vou apresentar as novidades relativas à área de telecomunicações e na área de eletricidade. Portanto, a área de telecomunicações e eletricidade está neste webinar, que nós denominamos de parte 1, em que vou abordar 3 programas de telecomunicações, portanto, o Cipetel Systems, o Schematics, o Cipetel Project e TED Tour. Vou iniciar com uma nota prévia relativamente à descontinuidade dos programas CIPCAD-MEP, o separador ITED e o Cipetel ITED, portanto, e explicar o porquê de já não existirem no menu geral do CIP. Vou apresentar também o novo conteúdo destes programas Systems, Schematics e Project e TED Tour na nossa página web, portanto, manuais de utilizadores novos criados para o efeito. No Cipetel Systems, mostrar uma ligação direta que existe agora ao programa Cipetel Schematics e também no Schematics, a ligação direta que existe ao Cipetel Project e TED Tour e os novos equipamentos para desenhar cabeças de rede de cabos coaxiais. Relativamente à área de eletricidade, portanto, temos agora também 2 programas novos entre aspas, portanto, eles já existiam, não existiam, era no idioma português, passam agora a estar em português e em inglês também, que é o Cipelec Grounding IEC e o Cipelec Grounding IEEE. E ainda na área de eletricidade, depois os programas Cipelec Electrical Mechanisms, Cipelec Distribution e Cipelec Core, portanto, à semelhança do que aconteceu nos programas de telecomunicações, portanto, acesso direto a outras aplicações, e mostrar também, neste caso, no Electrical Mechanisms, no separador orçamento, a colocação agora do banco de preços e do mapeamento com possibilidade de obter o orçamento,
e, por fim, no CIP-Elect Distribution, a importação de equipamentos elétricos do modelo BIM, ou seja, neste caso de programas de AVAC, a possibilidade de importação dessas cargas elétricas. Como nota só para a semana, então na parte 2, abordarei aqui a área de incêndios e a área de instalações hidráulicas, parte de abastecimento e saneamento. Na área de incêndios, o CIP-Fire Hydraulic Systems, e na área de instalações hidráulicas, o CIP Plumbing, o Water Systems, o Sanitary Systems e também o OpenBIM Ali-Axis. Começando então com a nota prévia que disse que ia fazer, portanto, uma situação que já foi anunciada na versão, portanto, no webinar anterior, relativamente às novidades da versão 2021, em que no menu geral, portanto, quer dentro do CIP-CAD Map, onde nós tínhamos portanto, o separador ITED, portanto, esse separador ITED desapareceu, assim como no próprio menu geral o CIP-ETL ITED. O que é que acontece? O CIP-CAD Map ITED portanto, estava de acordo com o manual ITED segunda edição e o CIP-ETL ITED estava de acordo com o manual ITED terceira edição. Nós, portanto, de forma a adaptar as exigências dos novos manuais, portanto, falamos de ITED quarta edição e ITUR terceira edição, criámos o CIP-ETL Systems, o CIP-ETL Schematics e o CIP-ETL Project ITED ITUR, portanto, para a realização de projetos de infraestruturas de telecomunicações em Portugal. Na nossa página web, eu aconselho a visualizarem então aqui na parte da formação manuais do utilizador os novos manuais criados para estes três programas, digamos assim. Portanto, o CIP-ETL ITED e o manual ITED e o CIP-CAD Map deixaram de existir, mas como substitutos temos então agora estes programas, em que eu já vou explicar o que é que faz cada um deles, portanto já temos vindo a explicar, mas vou só resumir novamente. Temos o CIP-ETL Systems, o Schematics e o Project ITED ITUR, em que clicam aqui onde diz ver mais e têm acesso a um exemplo com os ficheiros para realizarem e praticarem, se quiserem, um exemplo prático, neste caso de uma moradia unifamiliar, assim como o respectivo manual com todas as descrições de todos os comandos, inclusive com a explicação do fluxo de trabalho que eu vou mostrar de seguida e que está também relacionado com as novidades que vou apresentar. Portanto, no CIP-ETL Systems nós fazemos a modelação da infraestrutura de telecomunicações, portanto tudo que seja caixas, câmaras, tubagens e tomadas. No CIP-ETL Schematics fazemos o cálculo, portanto a geração ou a concepção dos esquemas das redes de telecomunicações. E depois, no CIP-ETL Project ITED ITUR, fazemos e obtemos, neste caso, toda a documentação, que são as fichas, memórias descritivas, termos, etc. Passando agora mais especificamente ao CIP-ETL Systems, aquilo que eu referia há pouco, foi criado então na barra de ferramentas um botão de acesso rápido a outros programas, neste caso é o programa seguinte, que é o CIP-ETL Schematics. Portanto, este botão faz o que este já fazia, ou seja, exporta numa primeira fase para o BIM Server a informação, neste caso, deste programa e abre logo de imediato o programa seguinte, neste caso no fluxo, que é o CIP-ETL Schematics. Portanto, eu depois não tenho que ir à procura dele, e ir à procura do ícone, onde eu tenho instalado, abri-lo. Portanto, funciona quase como um guia, portanto, o que me torna mais célere o processo de concepção de um projeto, neste caso, de telecomunicações. Da mesma forma, e de acordo com o fluxo, no próprio CIP-ETL Schematics também existe o mesmo botão, mas neste caso para exportar a informação,
e essa informação ser lida no ciptel Project It Editor. No ciptel Schematics, uma novidade foi aqui no separador bastidores e cabeças da rede. Portanto, eu já desenhei aqui um sistema, uma cabeça da rede. Portanto, surgiram aqui novos botões, portanto, novos equipamentos que permitem desenhar estas cabeças de rede, portanto, tudo que seja antenas, portanto, vários tipos de antenas, centrais amplificadoras, suportes, torres, mastros, portanto, e com base nestes equipamentos conseguimos definir e desenhar sistemas de cabeça de rede de cabos coaxiais. Além disso, na parte da concepção da rede de telecomunicações, os elementos de início de rede, como é o caso, por exemplo, aqui de um ATI, existe agora, portanto, uma nova opção para definir o equipamento e dados técnicos do sistema de captação e amplificação da cabeça da rede de um sistema coaxial SMATV. Portanto, quer sejam antenas, amplificação e mistura de sinal e os sistemas de fixação. Passando para a área de eletricidade. Como eu referi, temos dois programas novos, neste caso já existiam, mas eu digo novos porque não existiam em português, portanto temos-los agora no idioma em português, que é o CIPELEC Grounding ESC. Portanto, o CIPELEC Grounding ESC é um programa que permite calcular a resistência de ligação à terra das instalações elétricas com base na norma ESC 60364, a parte 554, em que o valor da resistência de ligação à terra obtém-se especificando, neste caso, um terreno, e em função do terreno é especificada a sua resistividade, o comprimento total do condutor enterrado, horizontal, e depois as características e os elétrodos de terra, que podem ser diversos, portanto, vários tipos, portanto, varetas verticais, vários tipos de varetas, chapas enterradas, assim como tubos metálicos. Portanto, em função do que eu selecionar aqui, o programa, portanto, tem um pequeno relatório aqui à direita com a resistência total do conjunto, em que esta informação pode ser imprimida diretamente para uma impressora ou, portanto, exportada através de vários tipos de formatos. Esta mesma informação é exportada para o Beam Server e é lida por outros programas, neste caso o CIPELEC Core, que eu vou mostrar de seguida. Antes disso, vou mostrar também um outro programa semelhante, dizer que este programa, em termos de licença de utilização, é gratuito. Ok? Portanto, isto está integrado no fluxo de trabalho OpenBeam, porque esta informação que vemos aqui vai ser exportada e lida, neste caso, no CIPELEC Core. O CIPELEC Grounding IEEE, portanto, também permite calcular o sistema de ligação à terra, neste caso, por um método proposto na norma Standard 80-2000. Portanto, isto é um guia, portanto, é o Guide for Safety in AC Substation Grounding, não é mais do que, portanto, este método, o que é que me diz? Diz-me que, em função, passa a redundância de várias, neste caso tenho três tipos de métodos, portanto, três formas de cálculo: simplificado, completo com terreno homogéneo e completo com dois estratos. O simplificado, o que o programa faz é utilizar a formulação de Severac, e no completo utiliza as equações de Schwartz, com homogéneo ou com dois estratos. E depois, da mesma forma, portanto, em função da camada, dos dados que eu defino aqui, da camada social de isolamento, dos estratos, do material para a malha, da vareta, o número de varetas, o comprimento e
respectivo diâmetro, é calculada a resistência total do conjunto. De igual modo, portanto, é possível obter um relatório do cálculo efetuado e esta informação também portanto, enviada para uma impressora diretamente ou exportada através dos ficheiros que eu já mostrei e também exportada para o BIM Server Center, para o projeto que eu me vincular. Não é? No CIPELEC Core, portanto, ao criar uma obra nova, portanto, eu posso me vincular e esses valores depois tanto podem ser definidos de forma direta ou então, portanto, o projeto estando vinculado são automaticamente, portanto, aparecem aqui já automaticamente definidos em função do que eu obtive, neste caso no ISE, neste caso, portanto, 11,11 ohms e no outro, no grounding, IEE, o valor também de 58,57, portanto, estes valores vão aparecer aqui no core, claro, em função do esquema de ligação à terra que eu tenho. Não é? Ainda na área de eletricidade, portanto, o CIPELEC, e passando agora para o CIPELEC Electrical Mechanisms, à semelhança do que falei nos programas de telecomunicações, portanto, surge agora aqui um botão de acesso rápido que me permite de uma forma mais célere dar continuidade ao projeto BIM e abrir o programa seguinte, entre aspas, não é? que me permite continuar com o desenvolvimento do projeto. O que é que, portanto, isto existe no CIPELEC Electrical Mechanisms, existe aqui no CIPELEC Distribution, ok? E existe também no CIPELEC Core. Para perceber um bocadinho do fluxo destes programas, eu aconselho a visualização do site, que é o cipelec-suite.cip.pt, onde tem não só, portanto, a descrição dos programas desta suite, mas a forma como eles se relacionam. Vemos aqui no tronco central, digamos assim, os que estou hoje a apresentar, portanto, o Electrical Mechanisms, o Distribution, o Core, em que recebem informação de outros programas. Neste caso, o que vimos há pouco, que foi os CIPELEC Groundings, aqui estas setas estão ao contrário, ok? Como vimos, os groundings enviam a informação para o CIPELEC Core. Portanto, desta forma, desde o modelo BIM, o utilizador quase tem uma assistência guiada com aqueles novos botões de acesso rápido que me permite dar continuidade ao projeto BIM, portanto, abrindo o programa seguinte no fluxo. Okay? De qualquer forma, convém ter sempre ideia de como é que os programas se relacionam, cada vez mais há a troca de informação entre os programas e é bom estar sempre, a toda a hora, ciente da informação que cada um passa a cada um, entre aspas. Aqui, na novidade que irei apresentar daqui a pouco, relativamente ao CIPELEC Distribution, existem agora também programas da AVAC que enviam a informação aqui para o CIPELEC Distribution. Antes disso, dizer que no CIPELEC Electrical Mechanisms foi criado aqui no separador orçamento, portanto, já existia a possibilidade de nós obtermos as medições, não é? Portanto, as medições era sempre possível obtê-las, ok? E ter acesso rápido às respectivas, às mesmas, não é? As respectivas medições. No entanto, nós já à semelhança do que tem acontecido noutros programas, tentamos criar aqui um banco de preços e um ficheiro de mapeamento em que já vem agora por defeito nesta versão. Então, aqui podemos utilizar um mapeamento, neste caso CIP Portugal, e um banco de preços também CIP Portugal, e ao fazer aceitar o programa, portanto, não só dá medições, então como dá um orçamento baseado num banco de preços que foi feito, assim como um mapeamento que o utilizador pode configurar e editar. E assim obter, como eu referi, um orçamento, neste caso, dos mecanismos elétricos.
No CPLEC Distribution, qual foi a novidade? Neste patch app, passamos então a ter a possibilidade, como eu falei há bocadinho, de receber e ler, neste caso, a leitura dos equipamentos com carga elétrica contidas no modelo BIM. Estão a ver aqui no 3D, neste caso, pode ser do OpenBIM Daikin, do OpenBIM Bosch ou do OpenBIM Panasonic. Eu criei uma pequena obra no OpenBIM Bosch, em que vinculei a este projeto e ao ler, portanto, a informação é representada aqui em planta através destes símbolos. Portanto, temos aqui uma máquina exterior e temos aqui as máquinas interiores, neste caso, okay, e que são representadas aqui através destes símbolos que são importados. E como é que eu os incorporo então aqui no cálculo, os incorporo aqui na distribuição de circuitos? Primeira opção, tenho este botão que é associar o equipamento do modelo BIM a uma carga que eu não tinha previsto. Então, ao eu clicar aqui, é só clicar aqui no equipamento que eu não tinha previsto, por exemplo, dou um clique, botão do lado direito e o próprio programa transforma uma carga importada numa carga que vai ser considerada e depois, claro, é ligá-la através dos circuitos normais do programa. O programa possibilita. Outra opção, opção número 2, é eu ter, usar este botão, que é este aqui, associar o equipamento do modelo BIM a uma carga que eu já tinha prevista na instalação elétrica. Portanto, imaginem que eu tinha aqui introduzida uma carga da AVAC, neste caso até com o valor de 90, e vou utilizar este botão e vou dizer, esta carga e esta carga, quero associá-la a esta carga que eu já tinha previsto. Então, depois, através dos botões normais de dimensionamento, não é, e de cálculo, o próprio programa faz-me aqui verificações se relativamente à potência que eu tinha previsto, neste caso eu tinha previsto 90 e tenho 91, ou seja, tenho 35 mais 28, portanto dá 91. Eu tinha previsto 90 e o programa, se eu for aqui até às verificações, creio que emite uma mensagem, exato, mais perceptível, que me diz que a potência dos equipamentos do modelo BIM atribuídos a esta carga de instalação elétrica ultrapassam a potência que eu tinha previsto. Portanto, os tais 91, portanto, são superiores aos 90 que eu tinha previsto. Posto isto, vou dar por finalizada a exposição deste webinar. Relativa às novidades da versão 2021 patch é os meus colegas já têm dado aqui algumas respostas pelo chat. Dizer só que caso tenham alguma dúvida ou uma questão que entretanto possa surgir ou que nos tenha passado de responder aqui na parte do chat e das questions, podem entrar em contacto connosco através dos canais habituais. Portanto, basta irem aqui à nossa página topinformatica.pt ou suporte à área técnica, assistência técnica. Portanto, temos para efeito o telefone, assim como o e-mail, portanto, suporte@topinformatica.pt. Dizer também que este webinar, portanto, à semelhança de outros, estará disponível aqui na parte da formação de vídeos, portanto, nos próximos dias será aqui colocado também. Tal como já foi anunciado, na próxima semana temos a parte 2 relativamente às novidades deste patch 2021E. Portanto, podem acompanhar ou podem, tal como nós costumamos anunciar aqui na nossa página, como foi anunciado este webinar, portanto, acompanhem, portanto, dentro dos possíveis as informações que nós vamos passando através destes webinars, não só aqui na página, como também através dos canais habituais, portanto, falamos de correio eletrónico, redes sociais, etc.